Até agora a gente só viu aqui equação de primeiro grau que a gente tem uma incógnita e essa incógnita ela tá ali sozinha, ou seja, a gente tem 1 vezes x. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ele mesmo. Então 1 vezes x é x, beleza? Então se eu disser aqui para você que a gente tem x, ou seja, a gente tem 1x, significa que tem um 1 aqui na frente multiplicando. É isso. A gente poderia ter também 2 vezes x, a gente poderia ter 3 vezes x, beleza? Isso tudo é uma equação de primeiro grau. O que acontece na equação de segundo grau é que a gente tem x vezes x. E isso daqui a gente não consegue isolar. Porque se a gente tem que x vezes x, a gente não consegue isolar ele se tiver um outro x também. Já vou explicar. Toda vez que você tem um número multiplicado por ele mesmo, por exemplo, 3 vezes 3 é igual a 9. 2 vezes 2 é igual a 4, beleza? Toda vez que você estiver fazendo isso, o número multiplicado por ele mesmo, é a mesma coisa de dizer que ele está ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Isso daqui significa 3 vezes 3, beleza? 2 ao quadrado é igual a 4. Isso daqui significa 2 vezes 2. 5 ao quadrado é igual a 25. Isso daqui significa 5 vezes 5. E assim vai. Para a mesma coisa, a gente tem o x. X vezes x é igual ao x ao quadrado, beleza? Então, suponhamos que x seja 6. 6 vezes 6 é igual a 36, beleza? Então, se a gente tem x vezes x, a gente tem aqui, no caso se fosse 36, a gente ia ter isso daqui, x ao quadrado é igual a 36. Então é a mesma coisa, toda vez que a gente tem um x vezes o x, é a mesma coisa que o x ao quadrado. Então x vezes x é igual a x ao quadrado. E é isso que classifica a nossa equação de segundo grau. Porque a equação de segundo grau, ela não se contenta em ter apenas um x mais um número qualquer, vamos colocar aqui 20, e igual a um valor. Ela ainda tem que colocar aqui um x ao quadrado para dificultar a sua vida. E aí você me pergunta, meu Deus, para que eu vou usar isso na minha vida? Calma, você vai usar isso bastante. Vamos lá então. Para resolver equação de segundo grau, tem um carinha aí muito inteligente, o Bhaskara, que todo mundo odeia ele porque ele criou uma fórmula fantástica. Sim, eu não falei uma fórmula maldita, eu falei fantástica, porque todo mundo odeia essa fórmula, mas se não fosse essa fórmula, você não estaria aí na internet mexendo agora, porque basicamente a internet é feita de matemática, de várias equações que o seu computador faz para traduzir tudo isso que você vê na sua tela através do vídeo. Então se você vê aí minha voz falando, essas imagens aparecendo, é porque o Bhaskara fez essa fórmula para você, beleza? Então vamos lá. Você pergunta, meu Deus, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? É o seguinte, talvez se você nem use, se você for, sei lá, um professor de português, você não vai usar essa fórmula. Mas a fórmula de Bhaskara só pode ser usada para muita coisa. Eu peguei aqui um exemplo, no caso esse exemplo aqui, ó. Beleza? E ele fala o seguinte: qual é o lado de um quadrado se a área menos o lado é 870? Tá aí nossa interpretação de texto novamente. Então ele te dá aqui um quadrado, beleza? E ele pergunta qual que é o tamanho desse lado. Um quadrado tem todos os lados iguais, então se ele perguntar o tamanho desse lado é a mesma coisa dele perguntar o desse ou desse, né? Então, qual é o lado desse quadrado, sabendo que a área, ou seja, esse espaço aqui que o quadrado ocupa, vamos chamar de área, menos o lado é 870. Então o que ele falou? Que a área, ou seja, o espaço que ele ocupa, menos o lado é 870. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Porque a área de um quadrado a gente sabe que é lado vezes lado. Toda vez que você quiser saber o tamanho que um quadrado ocupa, você vai pegar um lado dele e multiplicar pelo outro lado. Então lado vezes lado é igual a área, beleza? Então a gente tem aqui, ó, que o lado vezes o lado é igual a área. Isso daqui e isso são a mesma coisa. E ele fala que a área menos o lado é igual a 870. Tá vendo aqui, ó, lado vezes lado é lado ao quadrado.
menos lado igual a 870. Você olha para isso e fala: meu Deus, e agora como é que eu vou isolar o lado? Porque se for para pensar, já tá tudo do mesmo lado da equação, eu não consigo. E eu só sei fazer essa conta com x. Bem, se você só sabe fazer essa conta com x, beleza, vamos colocar aqui, ó, essa mesma conta como se fosse um x. A gente vai ter x ao quadrado menos x é igual a 870. Não dá para resolver isso aqui direto, a gente tem que pôr na fórmula de Bhaskara. A gente vai ter aqui que x ao quadrado menos x é igual a 870. Para resolver o Bhaskara, você vai jogar o número que está depois da equação do igual para esse lado. Então, mais 870 vai passar para lá como negativo, menos 870 igual a zero. A gente tem nossa equação e a gente vai jogar dentro da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um pouquinho difícil de lembrar no começo, mas ela é x é igual a menos b mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Opa, aqui não é x, aqui é b, viu? Eu me confundi. Primeira coisa, a gente vai ter que determinar o que é o a, o b e o c. Lembra que eu falei que todos os números eles são multiplicados por algum outro número? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem 1 vezes o x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Aqui a gente tem 1 vezes x, que é igual ao x. E aqui a gente tem o 1 vezes 870. Só que aqui a gente não tem nenhum x. Então, o próprio 870 já é o número que a gente quer. Então, o a vai ser o número que está multiplicando pelo x ao quadrado, que no caso é 1. O b vai ser o número que está multiplicando pelo x normal, que não tem quadrado nem nada. Nesse caso, ele é o menos 1. Então, menos 1. E o c vai ser o número que não tem nenhum x, que nesse caso é o menos 870. Beleza? E a gente vai jogar isso dentro da fórmula. A gente vai ter aqui que x é igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, o b é o menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 870, dividido por 2 vezes o a, que é 1 também. Beleza? Menos com menos, regrinha do chinês, a gente vai ter aqui que é mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de dizer menos 1 vezes menos 1. Tá vendo? 1 vezes 1 a gente sabe que é 1. Menos com menos, regrinha do chinês, vai ser mais 1. Então, mais 1. Beleza? Menos 4 vezes 1 é 1. E 4 vezes 870 é 3.480. Beleza? Isso tudo aqui dividindo por 2 vezes o 1. A gente tem aqui 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2. Beleza? No caso aqui, esse 870 ele tem um número de negativo aqui, beleza? Que eu esqueci de colocar, porque já vinha aqui da fórmula, né? É o menos 870. Então aqui é menos 870. E aqui também. Menos com menos, aqui dentro vai ser mais, beleza? Então aqui 1 mais 3.480 vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 3.481 dividido por 2. A gente vai ter aqui 1 mais ou menos. O que significa esse mais ou menos? A gente vai fazer 1 mais isso e depois a gente vai fazer 1 menos isso. Então, primeiro a gente vai tirar a raiz de 31 e depois a gente vai fazer o resto. Raiz de 3.481 vai dar 59. Então 1 mais 59 dividido por 2 vai ser 1 mais 59, 60, dividido por 2, 30. Beleza? E agora a gente vai fazer o menos. 1 menos 59, que vai ser menos 58, dividido por 2, menos 29. Beleza? X
x vezes x é o x ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado. Quando a gente passa, por exemplo, aqui, vamos colocar 25. Então, quando você vai resolver isso, o que acontece? Quando a gente tem 2 mais x igual a 5, a gente passa esse 2 para lá como negativo, porque a gente inverte a operação. Se fosse x vezes 2 igual a 10, a gente passa isso para lá dividindo, porque a gente inverte a operação de vezes, né? No caso do quadrado tem a mesma coisa. Quando a gente tem x elevado ao quadrado, quando a gente passa esse 2 para lá, ele vai virar uma raiz quadrada, que é o contrário da exponenciação. Então aqui nesse caso a gente vai ter o x e vai passar o 2 para lá como raiz. Então a raiz é justamente o contrário. Se a gente tinha 5 vezes 5 igual a 25, a gente vai fazer o contrário. A gente quer saber qual que é o número que vezes ele mesmo dá 25, que é o 5. Então a raiz de 25 é 5. Entenderam? É basicamente isso que acontece no Bhaskara. Outra coisa, o cara ele te dá duas respostas. Ele te dá uma resposta para mais e uma para menos. A gente viu aqui que era 1 mais ou menos raiz de um número que eu já não lembro, mas eu lembro que a resposta desse número era 59. Não, me lembro sim. Lembro que na equação era 1 mais ou menos 3.481 dentro da raiz, dividido por 2. Quando ele te fala isso, a gente vai usar tanto mais quanto menos, porque existem duas respostas. O 3.481 dentro da raiz, qual o número que vezes ele mesmo dá 3.481? 59. Se você pegar o 59 e multiplicar por ele mesmo, 59 vezes 59, a gente vai ter 3.481. Isso é a raiz, beleza? Então a gente deu aqui pra gente 1 mais 59, 1 mais ou menos 59 dividido por 2, beleza? Então 1 mais 59 é igual a 60 e 1 menos 59 é igual a menos 58, beleza? Isso dividido por 2, isso dividido por 2. Nossa primeira resposta, ou seja, o x1 é igual a 30. E a nossa segunda resposta, ou seja, o x2 é igual a menos 29. Por que ele nos deu duas respostas e não somente uma? Vou explicar. É o seguinte: quando você tem uma raiz, ou seja, uma coisa multiplicada por ela mesma, qualquer número que seja positivo ou negativo dá o mesmo resultado. Quer ver? Se você pegar e fizer menos 5 vezes menos 5, você vai ter 25 e não menos 25, porque a gente tem a regrinha do chinês, menos com menos dá mais. Então 5 vezes 5, 25, menos com menos, mais 25. E a mesma coisa, se você pegar 5 vezes 5 dá 25. Então você tem duas formas de chegar no mesmo resultado, beleza? E é a mesma coisa com o Bhaskara. Ele te dá essa equação justamente porque ele vai dar as duas respostas possíveis. Pode ser tanto 30, como pode ser também o menos 29, beleza? Agora você tem que saber qual dessas duas você vai usar. Se isso daqui fosse só uma equaçãozinha, belezinha de prova, você ia dar as duas respostas para x1 e x2 e você ia tirar 10. Só que a nossa pergunta é o seguinte: qual é o lado de um quadrado se a área menos o lado é 870? Ou seja, você tem um quadrado, uma coisa que existe de verdade, beleza? Se essa coisa realmente existe, ela tem uma medida, certo? Qual que é o lado desse quadrado se a área dele menos esse lado é 870? Então, quanto que vale o tamanho desse lado? Gente, não existe tamanho negativo. Você não existe nenhum objeto que tenha menos 2 centímetros. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a resposta do x1, porque ela é uma resposta positiva. Então, esse lado é igual a 30. Poderia ser a resposta do x2? Poderia, mas não existe lado negativo, beleza? Isso daí você vai ver de exercício em exercício, as diferenças. Só que os babilônios eram mais espertos do que esse Bhaskara. Por quê? Os babilônios resolviam esse tipo de conta
não sei quantos mil anos antes do Bhaskara criar essa fórmula, beleza? Os babilônios ele tem um tipo de receita de bolo. Então vamos lá. O que os babilônios faziam? Vou fazer o mesmo exercício do jeito que os babilônios faziam. Então, primeiro passo, para você resolver qualquer equação de segundo grau. Qualquer equação, gente, qualquer uma. Você vai pegar o número que a gente já tem, no caso é 870, beleza? E vai deixar ele separadinho ali. Então, primeiro passo, você vai pegar 1 e vai dividir ele por 2. 1 dividido por 2 é igual a 0,5, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai pegar o 0,5 e fazer vezes ele mesmo, vezes 0,5. Isso daqui vai dar 0,25. Esse era o segundo passo. Tranquilaço? O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 0,25 e vai somar com o número que a gente já tem. Nesse caso, o único número que a gente tem é o 870. Então vai ficar 870 mais o 0,25. A gente vai ter que é igual a 870,25. Fechou. O quarto passo é tirar a raiz quadrada disso daí. Isso daqui vai dar 29,5. E o último passo, você vai somar o valor anterior, 29,5, com o 0,5 lá do começo. 0,5. Isso daqui vai dar 29,5 mais 0,5, 30 como resposta. A gente chegou absolutamente na mesma resposta. O lado do quadrado vale 30. Aí você me fala, puxa vida, mas se os caras eles têm uma receita de bolo que é simplesmente fazer isso aqui é uma raiz, né? Por que eu tenho que usar a bendita fórmula de Bhaskara? Por que a escola não me ensinou isso? Aqueles malditos. Então, se você não lembrar a fórmula de Bhaskara, você usa isso, beleza? Mas isso aqui no seu dia a dia. Por que a escola ensina a fórmula de Bhaskara? Justamente por causa daquilo. A fórmula de Bhaskara dá os números tanto positivo quanto a resposta negativa. E algumas vezes na sua vida você vai ter que usar a resposta negativa também. Porque são duas respostas válidas, ok? E no caso aqui dos babilônios, eles só sabiam trabalhar com respostas positivas. Eles não tinham como imaginar que existiam os números negativos. Eles tinham um outro jeito de fazer fórmulas matemáticas, ok? Então essa daqui é a fórmula da Babilônia. Primeiro passo, 1 dividido por 2, 0,25. 0,5. Pega o 0,5 e multiplica por ele mesmo, 0,25. Soma esse 0,25 com o número que a gente já tem. Aqui, 870. Vai ficar 870,25. Tira a raiz disso daí. Vai ficar 29,5. E depois soma esse último resultado com o 0,5 lá do começo. 29,5 com 0,5 dá 30. É infalível, só que ele só vai te dar a resposta positiva. Bem, gente, aqui eu também trouxe uns outros exercícios, ok? Que vocês podem fazer aí em casa. Eu não vou fazer todos eles agora, porque senão o vídeo já está muito comprido. Eu vou resolver só mais um exercício aqui, o exercício A, e vocês podem fazer o resto em casa, beleza? Então vamos apagar isso daqui e vamos lá. Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não. Primeira coisa que ele pediu, identificar os coeficientes. Então, coeficiente A, B e C, beleza? O coeficiente A, como eu já disse, vai ser sempre o que está multiplicando com x ao quadrado. Nesse caso é 5. O coeficiente B vai ser sempre o que está multiplicando com o x normalzão ali, que é só o x mesmo. Nesse caso é o menos 3. E o coeficiente C vai ser o que não tem x nenhum, menos 2. Ele é completo? Não sei se ele é completo. Como a gente vai fazer para saber? Se ele tiver todos os coeficientes A, B e C, ele é completo, beleza? Nesse caso a gente tem o A, que é 5, o B e o C. Então ele é completo, beleza? Existem agora uma coisa que eu preciso falar com vocês. Na equação de segundo grau, as equações de segundo grau completas e incompletas. No caso, as completas são as que têm um x ao quadrado,
um x que não tem nada, é só um x mesmo, multiplicado com alguma coisa, e um número sozinho. Então aqui no caso, vamos pegar essa equação aqui primeira mesmo. A gente tem o x ao quadrado, 5 vezes x ao quadrado. A gente tem o x normal mesmo, que não tem quadrado nem nada. E a gente tem um número. Beleza? Uma equação incompleta seria: a gente tem um x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. E a gente já tem direto um número. Ou seja, faltou o x que não é ao quadrado. Beleza? Outra equação incompleta também que a gente pode usar como exemplo. A gente tem aqui um x ao quadrado e tem um outro x que não é ao quadrado, só que a gente também não tem um número, ou seja, não tem o terceiro elemento, beleza? Essas são equações incompletas. Nesses casos você consegue fazer sem Bhaskara e sem a fórmula dos babilônicos. Por quê? Vamos fazer isso aqui primeiro. Primeiramente, a gente não tem um terceiro x aqui para atrapalhar a gente, então a gente pode isolar o x direto. A gente passa 55 para lá negativo, beleza? X ao quadrado, nesse caso aqui eu vou fazer essa fórmula aqui como negativa. A gente tem aqui o menos 55, ele passa para lá como mais 55, né? Então vai ficar mais 55, a gente passa o 3 dividindo, vai ficar 55 dividindo por 3, que vai dar 18,33. E agora a gente passa o quadrado para lá como raiz quadrada. Então x vai ser igual a raiz de 18,33, beleza? E a raiz de 18,33, fazendo aqui a conta dela, a gente vai ter que é 4,28. Beleza? A gente resolveu sem usar o Bhaskara. Por quê? Porque ele é incompleto. Sempre que for incompleto, a conta é mais fácil. Beleza? Próximo aqui, o x ao quadrado menos os 6x. X ao quadrado menos 6x é igual a 0. Passa o x para lá, o menos 6x para lá, né? Vai ficar aqui. Não, nesse caso a gente nem vai passar o x para lá, a gente vai simplesmente isolar o x. Eu vou usar aqui um jeito de isolar o x que vocês talvez não conheçam. Eu vou tirar ele daqui do meio. Como assim? Aqui a gente não tem que é x ao quadrado igual a x vezes x. Da mesma forma a gente tem que menos x vezes x. Então a gente tem aqui uma coisa que é comum para os dois. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: a gente põe um x aqui e multiplica por x menos 6. Como assim? X menos x é o x ao quadrado. E o x menos vezes menos 6 é o menos 6x. Então eu coloquei a mesma coisa representada de uma forma diferente, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai passar perceber que esse x é igual a 0, beleza? E a gente vai notar também que o x menos 6 também é igual a 0. Por quê? Porque é o seguinte: 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então suponhamos que desse lado aqui eu tenho 0 vezes x. Isso daqui é a mesma coisa que 0, não é? Então o que acontece? Se eu tenho x desse lado da equação e x desse lado da equação, significa que a gente pode anular isso daqui. E a gente vai ter que x menos 6 é igual a 0. Passa o menos 6 para o lado de lá, vai ficar menos 6 vai virar mais 6, x é igual a mais 6. Ou x é igual a 6, que é a mesma coisa. Gente, é isso daí. Fechou. A gente viu equação de primeiro grau, vimos equação de segundo grau, vimos os usos da equação de primeiro e segundo grau na nossa vida, vimos o Bhaskara, como ele funciona, vimos como os babilônicos calculavam sem utilizar o Bhaskara, que é uma boa dica para você que não se lembra do Bhaskara na hora da prova. E vimos também aqui que existem formas de calcular uma equação de segundo grau que se ela não tiver todos os coeficientes, beleza? É isso daí. Foi um vídeo bem básico. Eu me desculpo porque ele ficou demorado de novo. Praticamente todos os meus vídeos estão demorados porque eu fico falando bastante, eu fico explicando cada pedacinho e explico de novo e de novo, porque isso daí tem que pegar na mente de vocês, beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes de encerrar eu vou deixar aqui os passos de como os babilônicos faziam a conta
na tela só para você poder copiar e usar depois, beleza? É isso aí, gente, valeu. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo se você gostar. Se você não gostar, você pode dar um dislike também, mas pelo menos explica nos comentários que você não gostou, para eu poder estar melhorando no próximo vídeo. É isso aí, obrigado e fui.